Graça e paz a todos, você que está com a gente, está nos acompanhando aí nessa celebração online. Eu sou o pastor Cláudio, sou um dos pastores aqui na Igreja Batista no Jardim Satélite. E essa é a nossa celebração online, preparada para você ouvir a voz de Deus, o recado que Deus tem para você. E feita especialmente para isso, você que está em casa, você que talvez esteja em viagem e vai ver em algum momento. Ouça, se você puder, separe um tempo específico para ouvir o recado de Deus para a sua vida. Compartilhe nas suas redes sociais, mande para alguém. Eu sei que Deus vai usar essa mensagem, com certeza, para abençoar a sua vida e também a vida das pessoas que você gosta. E eu quero orar com você e pedir a bênção de Deus para esse tempo, na nossa celebração, e que Deus possa falar com você, possa lhe dar uma resposta, aquilo que você está esperando, e que nós possamos aqui, juntamente com você, ser este canal do Senhor, para que a palavra dele esteja na sua mente e no seu coração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te rendemos graças por ter essa oportunidade de ouvir a tua voz, a tua palavra, cantar louvores a ti e compartilhar, Senhor, com aqueles que o Senhor já separou, aqueles que o Senhor escolheu, compartilhar a tua palavra, esta palavra que é viva, que é eficaz, esta palavra que restaura, que dá cura, que dá orientação. Ó Deus, fale conosco e que esse tempo seja um tempo de crescimento, seja um tempo de cura e um tempo de louvar o teu nome. Assim pedimos a tua bênção em tudo que vamos fazer. E para a glória e honra do teu nome oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, nós vamos então ouvir um louvor. Cante junto conosco, louve ao Senhor. E logo após o louvor, nós vamos então ver a mensagem desta noite, aquele recado que Deus tem para mim e tem para você. Deus nos abençoe então. Corre para o mar, que é o rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor.
Muito bem, nós vamos agora então ouvir o recado de Deus, a mensagem que Ele preparou para nós. E nós estamos aqui na Igreja Batista no Jardim Satélite, nas quartas-feiras, com uma série de mensagens chamada Recomeços. Então, falar de recomeço é olhar para a vida, é ver aonde estamos, ver aonde paramos, onde caímos, e então recomeçar, né? Fazer realmente uma restauração em alguma área da nossa vida. E o tema de hoje é um tema muito importante, é um tema sério, é um tema que está aí pegando muitas pessoas, que é a questão da depressão. Nós vamos falar hoje sobre depressão. Depressão não tem idade, pega crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, de todos os sexos, e infelizmente tem sido um número muito grande de pessoas que têm passado pela depressão e de algum modo afetado, seja ela pessoalmente, seja um amigo, seja um parente. Então eu começo com uma pergunta e vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar um pouco do que é a depressão, algumas informações muito importantes sobre isso. E depois vamos ver, então, olhar nas Escrituras como Deus nos ajuda e se Deus tem para nós uma resposta também a respeito disso. Você já ficou deprimido ou deprimida alguma vez na sua vida? Você consegue identificar isso? Veja bem, a depressão no passado, há poucos anos atrás, era vista com muitas reservas por muitas pessoas, e até mesmo com certo preconceito. É provável que esse preconceito é porque nós, e muitos de nós, não conhecíamos muito a seu respeito, né? Faltavam informações. A depressão, por muitos também, era vista como assim, uma doença de rico. Era coisa de quem não tinha o que fazer. E era muito comum, né, expressões, hoje até condenadas, do tipo, você precisa pegar no cabo de uma enxada, precisa fazer um trabalho duro, né, ou para a mulher, você precisa fazer um trabalho em casa forte, ir para o tanque, lavar roupa, coisas desse tipo eram ditas para que a pessoa então superasse a sua depressão. Estar deprimido também era considerado coisa de alguém que é fraco, alguém que é incompetente de lidar com as suas emoções, com seus problemas na vida. Era visto como alguém que estivesse fugindo de enfrentar as responsabilidades. No meio evangélico, em muitos círculos cristãos, a depressão também era tido como coisa do diabo. A pessoa estava, de algum modo, sendo tomada por Satanás. Ou era resultado do pecado. A pessoa estava em pecado e, por isso, ela estava em depressão. E a única coisa que era recomendado era que a pessoa lesse a Bíblia, participasse dos cultos e orasse, mas não havia nenhum tipo de orientação específica para que a pessoa procurasse um profissional da saúde, da mente, que cuidasse dessa área, né, das suas emoções. Para muitos ainda hoje, a depressão, para um crente fiel, é inadmissível. Para alguns, até mesmo ficar doente, um crente não pode. Então, há excessos de vários tipos e ainda há muita confusão sobre este assunto. Felizmente, nós estamos vivendo um tempo em que estamos mudando a nossa visão a respeito da depressão. Hoje já sabemos que a depressão é uma doença emocional, uma doença que afeta a alma, que afeta o nosso coração. E provavelmente, alguns de nós, talvez você aí em casa, talvez um parente seu, de algum modo já passou pela depressão, seja uma variação num nível mais forte ou menos forte, mas já enfrentou a depressão. Qualquer um de nós pode ficar deprimido. E para que isso aconteça, basta, por exemplo, um grande estresse. Por exemplo, uma doença, a notícia de uma doença muito difícil a ser enfrentada, um luto, dificuldades financeiras que têm acontecido nos últimos anos, um problema muito sério nos relacionamentos. Basta isso que a depressão já tem o seu gatilho.
É claro que nós reconhecemos que a depressão também tem causas espirituais. Agora, a priori, toda enfermidade tem causas espirituais. Nós sabemos disso porque a Bíblia diz que quando o homem pecou, entrou no mundo a enfermidade, a dor e a morte. E a depressão é como outra doença. Então, todas as enfermidades têm causas espirituais. E podem ser a doença em si, ou pode até mesmo ser uma questão de problema espiritual, de possessão, mas isso pode acontecer com qualquer coisa. Agora, assim como também nas demais doenças, se alguém está sofrendo e nós indicamos, você precisa fazer uma cirurgia, pegar um médico, fazer um tratamento, tomar uma medicação, assim também nós precisamos fazer com respeito à depressão. E a depressão, ela existe em alguns graus, né? Ela varia de grau. Ela pode ser, por exemplo, aguda, né, intensa, ou pode ser crônica. A pessoa passa pela depressão e ela sofre essa depressão crônica que vai e volta. E é preciso ter muito cuidado que, usando como uma ilustração, é como se fosse um resfriado nas emoções. Se você não cuidar, pode se transformar numa pneumonia, e até mesmo numa tuberculose, e até levar a óbito. Então é muito sério a questão da depressão. Nós temos tido notícias recentes, inclusive hoje no grupo de pastores, de líderes que não suportaram a depressão e inclusive chegaram ao suicídio. Então é preciso tomar muito cuidado. A depressão é uma doença que ela tira o prazer da vida. A pessoa deprimida, ela perde a alegria de viver, né? Coisas simples da vida, como comer, beber, dormir, fazer um passeio, estar com a família, ler um bom livro, estar com os amigos, né? Namorar, quer dizer, as coisas comuns da vida, que fazem parte da nossa vida diária, elas não têm mais sentido para a pessoa. Então, o deprimido, ele não encontra forças para viver direito. Então, o seu desejo, a tendência natural é o isolamento, é a inércia. E esse é o problema maior. Então, veja que eu estou apresentando aqui alguns aspectos importantes para que você note, tanto em você como nas pessoas que você ama, as pessoas que estão perto de você, para que você possa, então, tomar alguma atitude. Agora, o pior é que a pessoa deprimida, ela alimenta um constante sentimento de derrota. Então, internamente, ela se sente derrotada, se sente inferior. Ela não vê possibilidades de vencer em coisas que são simples, às vezes, mas ela não consegue perceber. Agora, outra coisa muito importante. É preciso nós nos lembrarmos, e essas são informações sérias, que raramente alguém que entra em depressão consegue sair dela sozinho. A pessoa que está em depressão precisa de ajuda. E é aí que entra a igreja. Então, a igreja deve ser essa comunidade terapêutica, de cuidado, de acolhimento, de perceber o problema, a doença, a enfermidade, e então ajudar a pessoa para que ela vença, supere a sua depressão e viva o seu tempo novo, tempo de cura. A Organização Mundial de Saúde, ela apresentou um dado, e se você precisar, depois nós temos a fonte aqui, que olha que interessante, cerca de 5,8% da população brasileira sofre de depressão. Então, são aproximadamente 11,5 milhões de brasileiros, de norte ao sul, passando e sofrendo com a depressão. E o Brasil é o país com a maior prevalência de depressão, só perdendo para os Estados Unidos, e por muito pouco. Os Estados Unidos, o último censo deu 5,9 e nós 5,8. Então veja que eu estou dizendo para vocês, estamos conversando aqui, de coisas que estão muito próximas de nós, e o nosso país tem sido muito atacado pela depressão. Eu queria compartilhar com vocês alguns sinais que a depressão pode estar rondando a sua vida, a sua casa, as pessoas que você ama. Então, veja se algum desses sinais vai te ajudar
a você identificar. Insônia. A insônia não a falta de sono ocasional, mas a insônia costumeira, constante, né? Aquela constante. A pessoa não consegue dormir. A irritabilidade em excesso. A falta de sentido, a pessoa diz que ela não tem mais sentido com a vida. O desejo de morrer. A falta de motivação, a pessoa não vê o porquê sair, o porquê sonhar, o porquê tocar a vida. A angústia, a pessoa que está sofrendo da depressão, ela tem uma angústia, algo que por dentro dela faz muito mal e ela não tem esperança. Então, aquele sentimento de desesperança. Esses são apenas alguns sinais, mas eles nos ajudam. E é evidente que há também outros fatores importantes. Não vamos citar todos, mas, por exemplo, fatores bioquímicos. Algumas diferenças de certas substâncias químicas no cérebro pode contribuir para o sintoma, por isso que é o tratamento. Às vezes uma medicação vai resolver. Fatores genéticos, por exemplo, né? Depressão pode ocorrer em algumas famílias, segundo alguns estudiosos, um gêmeo idêntico que tem depressão, o outro tem 70% de chance de também desenvolver a depressão em algum momento. Fatores como a personalidade, por exemplo, se estivermos com um problema de baixa autoestima, ficamos muito vulneráveis e propensos à depressão quando estamos pessimistas. E ainda, e esse é um dos fatores muito fortes, que é o fator ambiental. A exposição da pessoa, seja criança, adulto, mulher ou homem, não importa. A sua exposição constante à violência. Vivemos climas de insegurança o tempo todo, na nossa rua, no nosso bairro. Às vezes a violência doméstica, né, dentro da família. A exposição à negligência, a pessoa se sente... ela sente que há uma indiferença com relação a ela, seja pelos seus pais, seja pelo seu cônjuge. Então, isso vai desenvolvendo na pessoa o problema da depressão. A pobreza extrema ou algum tipo de abuso físico, emocional, também pode contribuir para que a pessoa se fique vulnerável e seja tomada pela depressão. Então, esses são alguns fatores e alguns sinais que podem nos ajudar a perceber e tratarmos a questão da depressão. Bom, diante do que nós estamos falando, a questão é, e a Bíblia Sagrada? Ela trata a respeito desse assunto? Bom, a boa notícia que nós temos é que a palavra de Deus, ela aborda a questão da depressão, embora não use o mesmo termo. Por exemplo, lá no mundo antigo, estamos falando de pelo menos mais de 2.000 anos atrás, 2.200 e 300, lá não aparecia a palavra depressão, mas temos muitos trabalhos, por exemplo, dos filósofos que falavam sobre a melancolia. E alguns estudiosos entendem que a pessoa que vivia a melancolia crônica era um tipo de depressão na época, que hoje nós identificamos com esse nome. Mas a Bíblia trata a respeito desse assunto. E nós vamos aprender com um dos grandes heróis da fé como lidar com a depressão. Tiago, capítulo 5, versos 17 e 18, fala assim: Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Bom, quando nós falamos de depressão, talvez você imagine, uma pessoa que é fraca, vulnerável, e dentro das várias coisas que eu disse. Mas veja que não é somente assim. Quem foi Elias? Quem era Elias? Eu vou apenas citar algumas das coisas que ele fez, da característica a respeito dele. Por exemplo, Elias falava diretamente com Deus sem intermediário. Já imaginou isso? Então, ele falava com Deus, ele era um profeta no Antigo Testamento, então Deus falava diretamente com ele. Elias, por exemplo, foi ele que profetizou. Nós lemos aqui, ele disse, não vai chover mediante a minha palavra, e por 3 anos e meio, lá em Israel, no Reino do Norte, a partir dali, não choveu sobre a terra, e veio uma grande seca naquela região.
Elias, por conta da sua fala e definindo que não haveria de chover, ele também ficou refém da própria seca. Então, por 3 anos, ele foi alimentado por corvos. A Bíblia fala que ele ficou na beira de um rio, em um certo lugar, e os corvos traziam comida para ele. Dá para você imaginar o que é isso? Sendo tratado milagrosamente pelos animais, por aves. Elias, uma certa vez, fez com que o azeite e a farinha da casa de uma mulher não acabasse. Ela estava para morrer de fome, ela e seu filho, por conta da seca, da oração de Elias. Então ele entra lá, pede para ela fazer um bolo para ele, ela o faz e fala, nós não temos mais o que comer. E ele disse, de acordo com a minha palavra, enquanto não chover, não faltará azeite na sua botija e nem farinha na sua panela. E milagrosamente, todo dia, a mulher comia, o seu filho comia, e eles se alimentavam e não faltava. Então, olha o que ele fez. Logo, passado algum tempo, o filho desta mulher morre. Elias retorna, ora pelo seu filho, e o filho é ressuscitado. Elias também teve um embate religioso e político muito intenso, o que é, inclusive, a causa da seca. Ele venceu 950 profetas de Baal e Azerá e fez com que chovesse fogo do céu. Então, veja, ele não enfrentou um líder religioso, ou 2, ou 10, ou 30, ou 50, ou 100. Foram 950 fazendo as suas preces, as suas orações, depois ele ora e Deus manda fogo do céu. Elias foi alimentado por anjos. A gente vai ver no texto aqui na frente. O próprio anjo foi cuidar pessoalmente dele. Certa feita ele estava no local, vieram prendê-lo, e ele orou, caiu fogo do céu e matou todo um batalhão de pessoas que vieram para prendê-lo. O rei mandou o 2º batalhão, ele ora de novo, o fogo cai e morre o 2º batalhão. Vem o 3º batalhão, o homem se ajoelha e fala, por favor, não nos mate. Então veja qual era a atuação, a força dele na sua época. Elias uma vez chegou no Rio Jordão, e ele tocou com seu manto sobre o Rio Jordão, a água parou, ele atravessou a seco, depois as águas voltaram. São milagres extraordinários, né? Milagre já é extraordinário, mas são coisas fantásticas. Elias foi levado ao céu por um redemoinho e num carro de fogo. Elias não passou pela morte física. Ele e Enoque são as 2 pessoas na Bíblia que ele não morreu, ele foi levado diretamente. Seu corpo foi glorificado e ele foi levado para a presença de Deus sem passar pela morte. Também os evangelhos registram que Elias apareceu no monte da transfiguração de Jesus. Apareceu Jesus, ali estava Jesus, Elias e Moisés. E alguns teólogos, eles acreditam que as 2 testemunhas que aparecem lá no livro do Apocalipse, que são Enoque e Elias, porque eles não experimentaram a morte, então vão passar por isso no final da história. Bom, ainda tinha outros relatos que poderíamos citar, mas veja, Elias foi um gigante da fé. Por meio dele, Deus realizou milagres extraordinários e Elias se tornou uma lenda, né? Elias era falado, era exemplo em Israel, a sua vida se tornou algo conhecido e os profetas iam para aprender com ele. Os feitos de Elias atravessaram séculos, influenciou milhões de pessoas. Agora a pergunta prática é, como pode um homem tão cheio de fé e unção ficar deprimido? Ora, dentro da lógica natural, pelo menos a minha, não poderia. Aos olhos humanos, o profeta Elias jamais poderia ficar deprimido. Fala diretamente com Deus, faz os milagres que tem que fazer, o que ele manda fazer acontece, como ele poderia ficar deprimido? Mas a verdade é que ele ficou. Ficou e ficou muito, ao ponto dele desejar morrer. Então vamos conhecer um pouco dessa história e olhar para o texto bíblico e ver como Elias entrou na depressão, foi cuidado por Deus durante a sua depressão e então ele foi restaurado. E aí serve para mim e para você como nós podemos aprender com isso. 1 Reis,
capítulo 19, versículo 1, diz assim: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba, de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto. Caminhou um dia. Chegou a um pé de giesta, um tipo de arbusto, sentou-se debaixo dele e orou, e pedindo a morte: já tive o bastante, Senhor, tira minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Vejam, esse é um quadro claro de alguém que está vivendo uma profunda depressão. A Bíblia não mostra, não relata todos os passos, todos os processos, mas traz pontualmente algumas coisas para nós aprendermos. Então a pergunta é: como que isso aconteceu? E como nós, olhando para a vida de Elias, podemos evitar, podemos minimizar e até mesmo sairmos da depressão, vencermos a depressão? Vamos aprender então, através do cuidado de Deus com a depressão de Elias, como essas lições podem ser aplicadas em nossa vida. Então, a primeira lição que nós podemos destacar aqui: cuide das suas necessidades físicas. Diz o texto no versículo 5. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Lá em 1 Reis 19. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua mesa, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Olha que coisa fantástica. Elias chega, vai deitar, pede a morte e dorme. O anjo toca nele, e qual é a primeira fala? Você precisa comer, Elias. Ele já estava descansando, mas ele não adiantava, ele precisava comer, precisava alimentar o seu físico. Elias olhou do lado e aí tinha pão assado, brasas quentes, um jarro de água. Você veja, anjo servindo Elias, a comida apareceu ali. O texto diz que ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. O anjo voltou e tocou nele. Olha, o que isso significa? Que ele comeu mais ou menos, ele deu uma beliscadinha, estava deprimido, sem fome provavelmente, e voltou a dormir para ficar recluso. O anjo chama ele novamente e fala: olha, você precisa comer corretamente, depois descansar corretamente, porque você tem uma longa viagem pela frente. Então aqui nós temos algumas lições importantes, e depois nós vamos abordar outras a partir da leitura desse texto. Para evitar a depressão, é preciso então cuidar do nosso corpo, olhando para a experiência de Elias. Manter uma alimentação balanceada. Lá no texto, o anjo dá o pão, dá assado, dá água, ou seja, significa que ele tinha a alimentação que ele precisava. Inclusive, Elias foi fortalecido depois por aquela boa alimentação, por aquele descanso, e depois ele vai andar 40 dias e 40 noites. Veja que ele realmente era um cara extremo, né? Você precisa descansar regularmente, manter o mínimo necessário de sono. E isso é uma coisa que eu preciso fazer. Eu tenho sono, pouco sono, mas eu tento manter e buscar esse equilíbrio. Separar momentos de lazer, descansar, brincar com as pessoas, brincar com os amigos. Você precisa praticar exercícios físicos. Cada um vai ter dentro da sua possibilidade. Talvez uma caminhada regular, pegar uma academia, fazer em casa. O que é importante é você cuidar do seu preparo físico. Ora, onde está isso na Bíblia? Bom, Elias foi andar 40 dias e 40 noites. Não era pouco, né? Então me parece que ele estava preparado. Agora, o que é importante aqui nesse destaque do cuidado físico? Veja que o anjo cuida dele, da sua recuperação, mas lhe dá uma missão.
Então, Elias deveria cuidar do corpo físico, descansar, mas não se tratava de preguiça, de ociosidade, de isolamento social. Esse comportamento de se isolar, não comer e ficar parado, não fazer mais nada, isso em si só não cura. Veja que o anjo quer que ele coma, que ele se alimente, que ele descanse, mas fala, ó, você tem coisas para fazer. Então, nós entendemos que Deus quer cuidar de nós, mas para que a gente retome numa vida equilibrada. E vida equilibrada é fazer aquilo que nós temos que fazer. Um dos 10 mandamentos é guardar o sábado. E é um mandamento assim, pouco compreendido, muito discutido por várias igrejas. E alguns exageram, vão para o legalismo, outros não atentam para nada, mas há um princípio principal, é um princípio claro ali. É o descanso semanal. O texto diz, 6 dias trabalharás por semana. O que isso significa? 6 dias você está focado, trabalho, empresa, negócios, as coisas que você precisa fazer, os seus estudos, cuidar de você, da família e das necessidades. Mas no 7º você vai descansar. É parar de produzir para si, para cuidar da alma, da mente, do coração e do físico. Por isso que, inclusive, a Bíblia vai ensinar que Jesus é o nosso sábado, que significa que nós só podemos descansar quando estamos em Cristo. E estar em Cristo é viver essa vida equilibrada que nós estamos falando. Então, em primeiro lugar, cuide das suas necessidades físicas. Segunda coisa, trate das suas emoções. A depressão de Elias foi causada em grande parte porque as suas emoções foram alteradas por conta das experiências que ele havia vivido. Não vou falar de todas, mas vou citar algumas. Por exemplo, Elias sentiu medo. Olha o que diz o texto. Elias teve medo, versículo 3, e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo. Veja que quando a Jezabel ameaçou matá-lo, ele sentiu medo, ele ficou apavorado. E uma questão importante, muitos especialistas falam, o problema não é você sentir medo, é você deixar o medo controlar você, porque o próprio medo faz parte da nossa vida. Por exemplo, atravessar a Dutra, em vez da passarela, passar pela própria Dutra, eu não tenho medo, isso não é coragem, isso é irresponsabilidade, não é? Então eu preciso ter medo, eu não vou fazer isso. Agora, se for necessário, é diferente. Então Elias sentiu medo, ele ouviu aquela palavra, aquilo invadiu a mente, o coração dele, ele se desestabilizou emocionalmente e ficou apavorado. E o medo paralisa a pessoa, faz com que a pessoa deixe de fazer o que tem que fazer e faz com que ela, na verdade, desça a ladeira abaixo. Então, a primeira questão, temos que cuidar do nosso medo, ele tem que ter equilíbrio. Segunda coisa que nós vemos aqui é que Elias carregou a culpa, havia uma culpa dentro dele. Veja que quando as nossas emoções estão descontroladas, tudo fica desproporcional. Versículo 4. E entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Agora olha a fala de Elias. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. O que isso quer dizer? Elias era profeta, e ele está olhando para os profetas que o antecederam, e está dizendo assim, provavelmente essa fala, olha, os profetas que vieram antes de mim, alguns deles tiveram sucesso na sua missão. Eles pregaram restauração, houve avivamento, o povo se arrependeu. Mas eu estou fazendo aqui e o povo não se arrepende. O povo não quer saber. Parece que o meu trabalho está muito ruim. Eu não sou profeta de verdade. Eu não estou conseguindo cumprir o meu papel. Então ele se culpa porque o povo está desobedecendo a Deus. O contexto, se você for olhar toda aqui a história, é que ele vivia no Reino do Norte, e o Reino do Norte, que havia se separado do Reino do Sul, eles tinham se desviado do Senhor, a nação, os reis, nenhum dos reis do Norte foram fiéis a Deus, e ele vive nesse contexto, então ele fala, as pessoas não se arrependem, ele fala, as pessoas continuam no pecado, ele fala e o rei não muda, então ele se sente culpado. Então a questão
é que precisa cuidar das suas emoções, porque você não é culpado pela resposta que as pessoas dão à vida. Se você faz a sua parte, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Terceiro problema nas emoções de Elias é que ele ficou irado. Versículo 10. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Ele estava bravo. Ele fez o que era certo, ele acabara de desfazer e levar o povo a um clamor muito grande. Quando ele mata os 950 profetas, desce fogo do céu, o povo diz: só o Senhor é Deus. Mas passa um dia, a Jezabel diz que vai matá-lo, ele foge e parece que havia pessoas caçando ele. É claro, ele orou para que viesse seca. Ora, a seca destruiu tudo, as pessoas perderam propriedades, bens, etc. Tal. Era juízo de Deus. Então o que aconteceu? As pessoas queriam matá-lo e ele está com raiva disso. Bom, qual é o problema de ter raiva? A Bíblia vai dizer: irai-vos, mas não pequeis. Ter raiva, a ira em si, não é errado. Tá? Você sentir indignação por algo que alguém fez que é injusto, é imoral, é fruto de intolerância, você tem que sentir raiva mesmo. Só que você tem que lembrar que a justiça pertence a Deus. Você demonstra indignação, mas não pode alimentar a ira, porque a Bíblia vai dizer que a ira pode se transformar em raiz de amargura. Então, cuidado com aquilo que você acha certo, se transformando no futuro numa raiz de amargura. Então eu vejo que Elias está virado e isso estava transformando nele uma raiz de amargura. Ele fala: os caras querem me matar, quer dizer, ele estava bravo mesmo. Uma outra situação nas emoções de Elias é que ele se sente solitário. Versículo 10, ele diz assim: sou o único que sobrou e agora estão querendo me matar. Então Elias era o profeta. E é evidente que algumas situações, é verdade que algumas pessoas, dependendo da posição que ela ocupa, ela experimenta um pouco mais de solidão do que outros. Mas Elias estava enganado, inclusive o texto vai dizer que Deus havia separado alguns outros profetas que não se dobraram a Baal. E tinha uma escola de profetas, de pessoas que seguiam. Mas ele se sente só. Mas é porque ele está se sentindo assim? Porque as suas emoções estão alteradas. Ele está em depressão e tudo é alterado em seu... A pessoa se sente sozinha, ninguém liga para mim, ninguém se importa comigo, as pessoas estão contra mim. Olha como vai se desfigurando as nossas emoções. E Elias também ficou muito ansioso. Você imagina, tudo o que está acontecendo... A rainha quer matar, as pessoas estão perseguindo, ele precisa fugir, não tem comida, não tem água, não tem onde ficar, então gerou nele uma ansiedade. Versículo 14. E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas, eles rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão querendo me matar. Então é verdade que a gente pode viver momentos de ansiedade. Agora, a ansiedade também tem o seu lugar, né? Existe um certo nível de ansiedade suportável, mas ela não pode tirar o seu sono, não pode fazer com que você perca a razão e você então pode sofrer muito. Então, esse é alguns dos aspectos, poderíamos falar mais tempo sobre cada um deles e até outros, mas aqui eu acho que já dá para a gente ter uma noção. As emoções de Elias estavam descontroladas. Qual é o problema com isso? Não há nada de errado nas nossas emoções. Nós somos assim, somos seres emocionais. O problema é você ficar refém das emoções. Então, tudo o que você sente, se ela vai conduzir a sua vida, aí é um problema muito sério. Por exemplo, tem gente que fala assim: eu estou me sentindo assim, eu sou assim. Lembra de uma coisa, nós não somos o que sentimos, mas o que decidimos. Nós somos seres racionais. Eu posso sentir raiva, mas eu decido não me vingar. Eu posso sentir medo, mas eu decido enfrentar o problema. Eu posso estar triste, mas eu decido buscar alegria. Nós somos o que decidimos. E é isso que e nós vamos ver isso na Bíblia.
Jeremias 17:9 diz assim, que o coração é enganoso. Então talvez você deixe que as suas emoções estejam te controlando. Então cuidado, as emoções não são o melhor sinal para você enfrentar a vida. Elas dosam a vida, elas fazem parte da nossa caminhada, mas certamente não é pelas emoções que você vai cuidar da sua vida e vai ter uma vida equilibrada. O mundo que nós vivemos hoje é um terreno fértil para adoecer a nossa alma, não é? Indiferença, traições no trabalho, pessoas tentando derrubar, tirar o seu tapete, mentiras a seu respeito, mentiras que você ouve, acredita e depois você descobre que é mentira, falsos amigos, ideologias mentirosas e enganosas, tentando subtrair a verdade da nossa mente e até sequestrando os nossos filhos. Então o mundo é um terreno fértil para a gente ficar doente. Como vencer as emoções? Como a gente consegue vencer? Entregue tudo ao Senhor Jesus. É Ele a fonte da nossa cura. Então, quando nós estivermos assim, tem um texto bíblico que Jesus vai falar sobre isso, né? Sobre a questão das nossas emoções, e nós temos que entregar a Ele em oração, e há muitas outras questões. Mas eu quero deixar aqui para você, cuide das suas emoções. Terceira sugestão importante para você, mude o seu jeito de pensar. Nós podemos nos enganar pelas impressões que nós temos das coisas, dos eventos e das pessoas. Então a nossa forma de ver e enxergar a vida pode trazer um estrago enorme. Então veja, você tem uma perspectiva sobre um assunto, só que a sua perspectiva está errada e você não se dá conta disso. Você está pensando errado, está vendo da forma errada e você diz assim, foi assim que eu aprendi. Ora, você pode ter aprendido errado, a coisa errada da pessoa errada e a fonte da informação que você tem é errada. E aí você vai julgar as coisas, as pessoas e as situações a partir de uma premissa errada. Então é preciso mudar o jeito de pensar. Na Bíblia, a palavra arrependimento significa justamente mudança de mente. Bom, Elias, por conta da depressão, perdeu a perspectiva correta. Olha que interessante, eu coloquei alguns pontos para você ver. Olha como que você não ver as coisas da perspectiva correta lhe traz problemas. Como você vence isso então? Primeiro, concentre-se nos fatos. Olha o versículo 2. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Ora, se ele se concentra no fato, presta atenção, ele acabara de produzir um profundo avivamento em Israel. O povo estava servindo a Aserá, a Baal, os deuses de Jezabel e de Acabe. Elias vai lá, vence os profetas, depois mata os profetas, e o povo se dobra diante de Deus e fala, só o Senhor é Deus. Como que Jezabel ia mandar matá-lo, com que autoridade? Todas as suas crenças acabaram de morrer. Ela diz assim, que os deuses me castigam. Que deuses? Os deuses dela tinham ido para o espaço. Então é muito provável que ela estava blefando, ela queria intimidá-lo. A última coisa que ela precisava ali era um mártir. Entende? Ele não conseguiu se concentrar no fato, ele acabou de vencer. Então a pessoa deprimida, ela sempre exagera nos fatos, porque as suas emoções estão fora de lugar. Então olha para os fatos, olha com objetividade, se você não consegue, pede ajuda. Segunda coisa para vencer, não se compare com outras pessoas. Esse é um problema seríssimo. Versículo 4, e entrou no deserto caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se embaixo dele e orou, pedindo a morte, e disse, eu não sou melhor que os meus antepassados. Queridos, esse aqui é um dos maiores erros que todos nós em algum momento cometemos. Não se compare com as outras pessoas. Sabe por quê? Se você se comparar com alguém que tem habilidades que você não tem, talvez viva de uma forma que você não vive, tem oportunidades, dinheiro e outros recursos que você não tem, você vai entrar num problema de se sentir inferior. E aí pode ser que você julgue que Deus está sendo injusto. Se você se compara com alguém que está
de certo modo, socialmente ou emocionalmente, de alguma outra forma, abaixo de você, você vai se sentir orgulhoso e arrogante. Então você vai tratar aquela pessoa com desprezo, a mesma pessoa que é feita à imagem e semelhança de Deus. Então veja, Deus fez você e eu único. Deus não vai cobrar de você o que Ele não te deu. E Deus não vai cobrar de você e nem vai comparar com você com ninguém, porque nós somos únicos, criados para amar a Deus. E cada um vai prestar conta de si a Deus. Então, nunca se compare com as outras pessoas. Cumpra a sua missão, descubra a sua missão na vida, aquilo que Deus tem para você, e viva ela, e aí você vai viver bem. Terceira coisa, olha como as emoções traíram Elias. Não se culpe pelo que os outros fazem. Quer dizer, na verdade, a perspectiva de Elias estava errada, e aí ele começou então a distorcer. Não se culpe pelo que os outros fazem. Naquela mesma fala do versículo 10, ele vai dizer, os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Então Elias se sentiu culpado porque ele não conseguiu mudar o coração do povo. Ora, você não é Deus. Eu não sou Deus, nós não podemos mudar o coração das pessoas. Você pode falar a verdade, você pode ensinar, você pode ajudar, você pode caminhar com a pessoa, mas não se culpe pelas escolhas erradas que o outro fizer. Você não é responsável pelo que os outros fazem. Você é responsável por aquilo que você tem que fazer, aquilo que está dentro do seu espaço, da sua influência. Elias não tinha como mudar o coração do povo, ele só tinha que ser profeta. E qual é o papel do profeta? Falar da parte de Deus. Não é fazer o que Deus faz, é falar da parte de Deus. Então você ajuda as pessoas orientando, dando suporte, entregando a palavra, mas a decisão é dela. Uma quarta coisa, quando a gente está com a perspectiva errada, não enfatize ou exagere o lado negativo. Veja, versículo 10 ainda. Eu tenho sido zeloso pelo Senhor, os israelitas rejeitaram a aliança, quebraram os altares, mataram os teus profetas, sou o único que sobrou, agora querem me matar. Veja que Elias só consegue ver as coisas ruins. Ora, ele acabara de vencer 950 profetas do rei. Tinha morrido tudo. Ele acabara diante das pessoas e toda aquela multidão, desceu fogo do céu, consumiu o altar, um milagre. E ele só consegue ver que as pessoas estão ali, que as pessoas estão desobedecendo, percebe? Se a gente não mudar o nosso jeito de pensar, você só enfatiza o lado negativo. Então precisa mudar a mente, a perspectiva, ter uma perspectiva correta. Outra coisa, mude também a sua visão sobre Deus. E aqui é algo importante. Versículo 11. O Senhor lhe disse, falando com Elias, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. E então veio um vento fortíssimo que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo, houve um murmúrio, uma brisa muito suave. E quando Elias ouviu aquela brisa suave, puxou a capa, cobriu o rosto e saiu à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Uma voz suave. Sabe qual é a questão aqui para nós? É que a maioria das pessoas enxergam Deus como um Deus vingativo, um Deus duro, um Deus indiferente, um Deus distante, um Deus que quer puni-lo pelos seus pecados. Mas aqui Deus se revela a Elias não nas coisas mais intensas, não foi no fogo, não foi no vento, não foi no terremoto, mas uma voz suave falando ao coração dele, fazendo uma pergunta dentro da sua alma. O que você está fazendo aqui, Elias? É uma pergunta existencial, não é uma pergunta geográfica. Deus sabe onde ele está, que ele está na caverna. É a mesma fala que Deus dirigiu a Adão lá no pecado. Aonde você está, Adão? O que aconteceu com você? Por que você sente medo de mim? Por que você está se distanciando tanto? Por que foge? Deus é um Deus amoroso. Ele é um Deus justo, Ele é um Deus de juízo, mas Ele é um Deus amoroso. E a Bíblia diz que Deus nunca, jamais, Ele despreza um coração contrito e arrependido diante dEle.
Então, tudo que você precisa saber a respeito de Deus, se você tem uma visão complicada, venha aqui na igreja, venha aprender conosco. Por exemplo, nós temos aqui a nossa Escola Bíblica Identidade. Ela acontece todo domingo, das 8h30 da manhã às 9h30, pela plataforma Google Meet. Você pode se inscrever, participar. E nós estamos, inclusive, agora nesse semestre, ensinando sobre Deus. Vamos ensinar sobre Jesus Cristo, sobre o Espírito Santo, como se relacionar com Ele. Ou você pode participar presencialmente todo domingo, das 17h30 às 18h30. E eu creio que se você fizer isso, você vai ter a perspectiva correta de quem é Deus, qual é o seu propósito, qual é o propósito dele para a nossa vida, para a sua vida. E o Espírito Santo vai produzir coisas fantásticas na sua vida. Uma outra coisa também, para que você possa vencer e superar a depressão, peça ajuda. Veja, o Senhor disse para ele, lá depois de cuidar dele, dar o alimento, disse assim o anjo: volte pelo caminho por onde veio, vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, unja Eliseu, filho de Safate, e de Abel Meolá, para suceder você como profeta. O que é que Deus está fazendo com ele? Ele volte para os seus relacionamentos, volte para as pessoas, faça o que você tem que fazer, você vai encontrar um profeta que vai suceder você, ou seja, você não pode ficar aqui sozinho, eu falo com você, eu cuido de você, mas você foi feito para viver e para se relacionar. Então Elias é levado e é chamado para voltar na sua missão e se relacionar com as pessoas e cumprir o seu trabalho. Nós aprendemos que a Trindade é uma comunidade. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus nunca está sozinho. A família é uma comunidade, o casal e quando tem os seus filhos, né? Então há ali há um grupo, há uma comunidade forte. A igreja é uma comunidade. Nós somos aqui o corpo de Cristo e Cristo é o cabeça, então é uma igreja, é uma comunidade, não existe igreja sozinho. Talvez você esteja na sua casa e fale, eu vou viver a minha fé cristã sozinho aqui em casa. Queria dizer para você que isso é um erro, isso é uma mentira teológica, alguém contou alguma coisa errada, você precisa se libertar dessa perspectiva errada a respeito da igreja. Venha estudar conosco, eu sei que Deus vai te ajudar. E Deus não deseja que nós vivamos sozinho. Sozinho você não consegue, muito difícil vencer a depressão. E por último, faça as mudanças necessárias e descubra a sua vocação. Diz a Bíblia no versículo 15, o Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde você veio, vá para o deserto de Damasco. Unja Hazael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e Eliseu como seu sucessor. Veja que a depressão não é um farol vermelho para você parar e se isolar da vida social. Se isolar e deixar de viver o seu propósito pode ter um risco enorme para a tua sanidade. Então preste muita atenção. A depressão, ela pode ser um sinal de que você precisa fazer correções do jeito que você está vivendo em alguma dessas áreas que eu disse. Na mente, na perspectiva de estar vendo, no seu coração, nas suas emoções. Então ela é um sinal, mas ela não é para você parar. Veja o que nós aprendemos com a vida de Elias. Deus o curou da depressão, ao mesmo tempo deu alimento para ele, recuperou fisicamente e o reconduziu ao seu papel profético. Então veja que a depressão dele não foi excesso de trabalho, foi desequilíbrio. Ele foi chamado para voltar a cumprir a sua vocação. Nós aprendemos aqui, ensinamos que insanidade é fazer as coisas do mesmo jeito e esperar resultado diferente. Já disse isso o grande físico. Portanto, analise a sua vida, faça correções naquilo que é necessário, busque ajuda para não tentar sozinho, volte-se para Deus, encontre a sua vocação e sirva. A nossa igreja tem para você pessoas que vão te ajudar, para você descobrir a sua vocação, o seu ministério, você servir, ver a sua utilidade, e você vai ter sentido para a sua vida e você vai vencer a sua depressão. Eu creio. Sua vida precisa de direção correta.
aquela que Deus tem para você. Então, nós vimos aqui, nesse tempo, que a depressão é algo muito sério, mas que a Bíblia nos oferece caminhos, recursos, pessoas e vários outros meios para que você seja curado. E eu quero fechar com algumas afirmativas para você e para mim. Primeira coisa, Jesus morreu na cruz para livrar você da depressão. Jesus morreu na cruz para levar as suas dores. Jesus morreu na cruz para que você viva uma vida abundante. Jesus morreu na cruz para livrar você da morte espiritual, do pecado, da força do pecado. Jesus morreu na cruz para dar para você vida nova, vida plena, vida com sentido. Jesus morreu na cruz para que você seja salvo e viva livre de doenças e enfermidades, que você pode viver uma vida em Cristo Jesus. Mateus 11, 28 e 30 é o texto final. Olha o convite de Jesus para mim e para você. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse é o convite de Jesus para mim e para você. A nossa alma, a nossa mente, o nosso coração só encontra descanso em Jesus Cristo. Ele tem cura para mim e para você. Quero orar com você e vamos encerrar então a nossa meditação. Deus, obrigado pela tua boa palavra, pelas instruções e orientações que nós ouvimos. E pedimos que o Teu Espírito Santo, Deus, possa trazer sentido para a mente e o coração e possa aplicar aquilo que nós conversamos nessa mensagem. Fale com os meus irmãos, com os meus amigos e que eles vivam um tempo novo, um tempo de vitória em suas vidas. Eu oro assim agradecido em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe e continue conosco toda quarta-feira. Na próxima semana temos mais uma mensagem nessa série Recomeço para a sua vida e para o seu coração. Deus abençoe, fique na paz. Você que está nos acompanhando aí nas redes sociais, no YouTube, as nossas transmissões da Igreja Batista no Jardim Satélite, em São José dos Campos, São Paulo. Obrigado por sua companhia, muito bom mesmo ter você conosco. Minha palavra agora é para te fazer 3 convites. Quero fazer 3 convites especiais para você que nos acompanha, que está aí ouvindo nossas transmissões, nossas postagens. Eu tenho 3 convites para você. O primeiro é para você que ainda não entregou totalmente a sua vida para Jesus. A Bíblia fala da necessidade de passar por um novo nascimento, uma transformação da mente, do coração, um nascimento espiritual, um novo nascimento espiritual. Então, se você está ouvindo nossas mensagens, acompanhando aí a nossa transmissão, mas ainda não passou por essa experiência, fica o convite para você. Arrependa-se dos seus pecados, receba Jesus como Salvador, comece a fazer parte de uma igreja e você vai experimentar uma nova vida, tá bom? Receba Jesus. Em nossa igreja, aqui nos cultos presenciais, a gente tem um cartão de decisão, tá? Agora, você pode fazer contato conosco, aí temos telefone, redes sociais, nosso site. Você pode fazer contato conosco e manifestar sua decisão também, pedir que a gente entre em contato com você, comece a te falar como é viver essa nova fé em Jesus, tá bom? Então fica aqui o primeiro convite. Receba Jesus como seu Salvador, arrependendo-se dos seus pecados, e aí depois nós vamos orientar você a continuar a caminhada, ser batizado, fazer parte da igreja, etc. O segundo convite que eu tenho a fazer para você é para você que talvez já foi de alguma igreja, já recebeu Jesus pela fé em algum tempo atrás, mas se afastou. Por alguma razão,
você se afastou, você hoje não está mais frequentando nenhuma igreja, não é membro de igreja, está afastado, está desanimado, mas sabe que lá no fundo você precisa voltar, precisa renovar sua fé, precisa voltar para a igreja. Então, nosso convite é a você que já recebeu Jesus como Salvador pela fé, mas está afastado da igreja. Então, volte, nós vamos ajudar você nessa caminhada de voltar. De novo, aqui no nosso cartão tem essa opção de voltar, e você pode fazer contato conosco e dizer, olha, já fui de outra igreja, hoje estou afastado e quero voltar. Como é que eu faço? A gente vai orientar você, não fique fora do rebanho de Deus. Você que é filho de Deus, volte a fazer parte da igreja do Senhor. Tá bom? E eu quero fazer um terceiro convite. Talvez você já recebeu Jesus pela fé, você já teve essa experiência, mas você ainda não deu o passo de compromisso, de ser parte da igreja, de ser batizado e ser parte da igreja. Então, você está acompanhando, você está frequentando, você está observando, você já recebeu pela fé, mas você ainda não tem compromisso com a igreja, você não se batizou e, com isso, assumiu um compromisso definitivo com Jesus e com a sua igreja. Então, para você que está nessa situação, fica aqui o convite. Seja batizado, assuma compromisso. Vou te dar uma ilustração. Imagine que você diga para alguém, não é? Você que é moça, diga para um rapaz, olha, gosto muito de você, ou o rapaz diga muito para a moça, gosto muito para você, mas não quero casar. Eu gosto muito, muito de você, mas não quero casar. Olha, fica a impressão de que não gosta tanto assim, né? Que não tem a vontade de assumir compromisso. Então, olha, se você recebeu Jesus de verdade, assuma compromisso, tá? Seja batizado. De novo, faça contato conosco e a gente vai orientar você. Quem sabe você será batizado aqui na nossa igreja e começará, assim, uma nova fase em sua vida, tá bom? Então, fica aqui o convite, esses 3 convites, tá? Você receber Jesus, você se reconciliar com a igreja, ou você assumir o compromisso de ser batizado e fazer parte, então, da igreja, tá bom? Fica com Deus, Deus te abençoe, e eu espero, sim, que você receba bem esses convites e atenda, e nós, então, queremos ajudar você nessa caminhada, tá bom? Fique na graça e na paz de Jesus. Muito bem, queridos, graça e paz mais uma vez. E eu quero agradecer a sua companhia, quero agradecer a sua participação. Muito obrigado. Eu espero que o nosso trabalho, as nossas palavras aqui possam abençoar a sua vida e, com certeza, a sua participação, a sua audiência abençoa muito a nós aqui. Agora, também eu quero fazer um apelo ao seu coração. A nossa igreja deseja ampliar este trabalho de alcançar pessoas com a mensagem do Evangelho, fazer missões, trabalhar na área social. Nós também abençoamos famílias, casais, nós cuidamos de crianças, de jovens, de adolescentes, cuidamos da terceira idade, enfim, a igreja faz um grande trabalho de abençoar as pessoas. E tudo isso tem custo, então a gente sempre pergunta para as pessoas, apela, fala ao coração delas, que elas podem participar, podem nos ajudar a fazer esse trabalho continuar acontecendo, tá bom? Então, você que está nos ouvindo, que gostaria de contribuir, você pode nos ajudar. Vai aparecer aí para você os nossos contatos bancários, nossa conta, nosso CNPJ, você pode fazer transferência, o nosso Pix, né, o QR Code aí. Então, esses dados todos que vão aparecer, você pode usar para fazer uma contribuição. Se você vier algum dia presencialmente, a gente tem envelopes também e você poderá contribuir. Eu quero dizer para você que a nossa igreja é muito séria, a nossa igreja tem auditoria, tem comissão fiscal, tem controle de tudo que entra e que sai, é uma igreja muito séria com essa questão. Agora, você pode contribuir e nos ajudar a abençoar
outras pessoas, tá bom? Então, se Deus tocar seu coração, faça a sua oferta. Seja generoso e abençoe outras pessoas além de você, que nós vamos usar esses recursos para ampliar o nosso trabalho e alcançar mais pessoas, tá bom? Então fica aqui o apelo ao seu coração para nos ajudar, além das suas orações, além da sua participação, nos ajudar também financeiramente, se Deus tocar o seu coração. Não se sinta constrangido, tá bom? Nossa igreja vai continuar realizando seu trabalho, enviando gratuitamente a todas as pessoas essa mensagem. Se você não puder ou não quiser, não se sinta constrangido. Mas se Deus tocar seu coração, participe, isso também vai abençoar a sua vida, tá bom? Então fica aqui meu abraço, eu, pastor Ricardo Aurino, e também da nossa igreja, Igreja Batista no Jardim Satélite, em São José dos Campos, São Paulo. Deixamos para você um grande abraço, fica na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Deus o abençoe. Muito bom, graça e paz mais uma vez, pastor Ricardo Aurino aqui, e nesta hora eu quero orar por você, interceder por sua vida. Todos nós temos alguma coisa que nós precisamos apresentar diante de Deus em oração. Talvez você esteja passando por um problema de saúde, talvez você esteja com alguma dificuldade na família, no seu casamento, relacionamento com filhos, com pais, com irmãos. Talvez você esteja passando por uma tribulação aí no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança. Talvez esteja passando por uma situação de perigo. Enfim, Deus sabe qual é a questão, qual é a causa, mas nós queremos interceder, queremos orar por você para que Deus o abençoe, tá bom? Então, onde você estiver, se puder, coloque a mão aí sobre o seu coração, me acompanhando nessa oração, para que eu possa interceder por sua vida. O poder é de Deus, tá? O poder, o milagre, a bênção vem de Deus, mas a Bíblia diz que nós, líderes da igreja, devemos interceder pelas pessoas. Então, Deus ouve essa intercessão, eu vou interceder por sua vida. Me acompanhe nessa oração. Deus, meu Pai, nesta hora, como intercessor, eu peço pelo que está enfermo, lutando com doença, pelo que está atribulado, triste, pelo que está passando por algum problema na família. Ó Deus, pessoas desempregadas, pessoas endividadas. E também, ó Deus, eu peço por aquele que está com depressão, com pensamentos suicidas, está sem esperança, sem paz. Alguns estão presos a vícios, alguns estão presos ao passado, estão escravizados. Alguns estão com tanto medo, Senhor. Nesta hora, eu peço que o Espírito Santo vá até onde a pessoa está nesta hora, trazendo consolo e paz. Nesta hora, Senhor, traz ao coração de cada um que me ouve a Tua palavra, a Tua presença, que eles sintam paz e a Tua graça. E que, ó Deus, assim, revestidos desta paz e desta graça, possam caminhar em segurança. É a minha oração e eu faço essa oração como intercessor dessas pessoas. E eu as abençoo agora, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, viva sem medo, Deus está com você. Entre no nosso site www.ibjs.com.br. Lá você poderá conhecer melhor os nossos trabalhos e também nossos ministérios. Você pode também nos seguir pelas redes sociais, Instagram e Facebook.